dor. Dias atrás, eu assisti uma entrevista de um pastor brasileiro que está morando e trabalhando no Canadá. E ele contou uma experiência muito triste que ele passou há poucos dias. Ele foi participar de um último culto de uma igreja. Depois daquele culto, a igreja fechou as portas e deixou de existir. E a pergunta que ele fez para aquelas pessoas e para ele mesmo foi: por que aquela igreja precisou ser fechada? E a resposta que ele encontrou é que aquela igreja foi fechada porque não investiu nas novas gerações, não evangelizou filhos, netos, etc. E aí foram ficando só alguns idosos na igreja, e os idosos foram partindo, e chegou um momento que aqueles que ficaram não deram conta mais do trabalho da igreja, de manter o trabalho da igreja funcionando. E aí a igreja fechou as portas. Que notícia triste, não é? A gente tem notícia também que algumas igrejas na Europa já fecharam, nos Estados Unidos também. E eu fiquei pensando se isso não pode chegar aqui. Se a gente não corre o risco, como igreja, de algum dia ter que fechar as nossas portas. Aí eu peguei o hall de membros da igreja e fui fazer uma pesquisa. E a minha pesquisa foi o seguinte: como é que está a evangelização das novas gerações aqui no nosso meio? Aí eu descobri o seguinte: aproximadamente 1/3 dos membros da nossa igreja vem à igreja sem os filhos. Às vezes só o pai, às vezes só a mãe, ou às vezes os dois, mas só pai e mãe, ou um de cada, que está na igreja, mas os filhos não estão. E eu fiquei pensando, se a igreja fosse depender só desse grupo, desse 1/3, ela correria o risco de, em alguns anos, ter que fechar as suas portas. Mas há um segundo 1/3 aproximadamente da igreja, que a gente tem pai e mãe, ou só o pai, ou só a mãe, com um filho na igreja. É de uma família de 2 ou de 3, onde 1 ou 2 não vem, mas um vem. Aí a perspectiva melhora, o risco diminui. Mas graças a Deus nós temos o outro 1/3, que são pais que vêm à igreja e trazem os filhos da igreja. E eu observei que a maioria desses pais são pais de crianças pequenas. E eu falei, puxa, que coisa boa, tem esperança para nós, o risco diminuiu mais ainda, e a gente precisa investir nas novas gerações com o Evangelho de Jesus, porque ensinar a fé em Cristo para crianças, para filhos, para netos, é tão importante, tão essencial para a vida, que deveria ter mais valor na nossa família do que uma escola secular. E a gente capricha muito na escola secular, não capricha? Leva os filhos todo dia, escolhe uma boa escola, faz aquilo que precisa, pois a igreja a gente deveria ter mais valor ainda, mais interesse ainda, mais investimento ainda, porque nós estamos ensinando a fé em Jesus, que é importante para a vida do ser humano e de todo ser humano, durante todo o tempo. Então vamos para um texto, Atos capítulo 2.
Livro de Atos, capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 36 até o 41. Só relembrando o contexto. O começo do capítulo fala sobre a descida do Espírito Santo na igreja em Jerusalém. A partir do verso 14, nós temos um discurso ou uma pregação do apóstolo Pedro, procurando explicar o que é que aconteceu. Aí no versículo 36, Pedro está terminando o seu sermão e ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Dá a impressão que Pedro ainda ia continuar o seu sermão, mas ele chegou num ponto, num ápice, que mexeu com o coração dos ouvintes, e eles interromperam o sermão e falaram: o que nós vamos fazer agora? Porque nós matamos o Messias. Vamos ver a resposta de Pedro? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos voltar no verso 38. Bom, diz o capítulo 1 que a igreja de Jerusalém, que nós conhecemos como igreja primitiva, começou com mais ou menos cerca de 120 pessoas. Os 12 apóstolos, aliás, 11 apóstolos, mais alguns, 120 pessoas. E eles, no capítulo 2, recebem o presente do Espírito Santo na vinda. E aí Pedro vai explicar o que é que estava acontecendo. E ele é interrompido, eles perguntam o que devem fazer. Aí Pedro diz que eles deviam fazer duas coisas que todo ser humano deve fazer quando cai em si e quando percebe que precisa de Deus. Primeira, arrependei-vos. Arrepender é deixar o pecado pela mudança na maneira de pensar e de agir. É mudar de vida, é mudar de pensamento, é ter certeza que fez algum erro, deixar de lado e fazer uma história nova dali para frente. Quem busca a Deus precisa se arrepender, não só uma vez, mas constantemente. Arrependimento. Segundo, batismo. Batismo é uma entrega da pessoa a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. E isso geralmente acontece num ambiente chamado igreja. É claro que às vezes acontece em outro ambiente que não é igreja, mas isso é muito raro. O normal é a gente ser batizado e fazer parte de uma igreja. E isso acontece pela nossa entrega pessoal a Jesus, né? É isso que o Evangelho nos convida a fazer, é isso que o Evangelho convida todas as pessoas a fazer. Buscar a Deus, se arrepender e se entregar a Jesus. Muito bem. Aí depois ele faz duas promessas, garantindo bênçãos para quem toma essas duas atitudes. E as duas promessas são:
Primeiro, perdão dos pecados. Por causa da morte de Jesus, quem se arrepende e se entrega a Deus, tem os seus erros perdoados, tem a sua dívida paga, não deve mais nada, nem a Deus, nem a ninguém. Paz no coração, vida leve. Bênção número 1, promessa de bênção para quem se arrepende e é batizado. Segunda promessa, presente do Espírito Santo na vida, que é Deus presente no nosso coração para produzir frutos novos, para nos guiar naquilo que a gente deve fazer, para nos consolar quando a gente passa por alguma experiência difícil, mas é a presença de Deus conosco, a presença de Jesus conosco, o Espírito Santo habitando no nosso coração. Foi isso que Pedro pregou lá. E essa palavra calou tão forte naqueles corações que diz o texto seguinte, que cerca de 3.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas naquele dia. E de repente a igreja de Jerusalém, por causa daquela pregação e daquela atitude, cresceu de 120 para 3.120. Tinha que ter muito pastor lá para tomar conta dessa turma. Agora, o que eu quero chamar mais atenção está no verso 39. Quero ler com você novamente. Depois dele falar das duas atitudes e das duas promessas, ele diz assim: pois para vós outros é esta promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quero trazer isso para nós para dizer o seguinte, que as bênçãos da salvação não são só para nós, são endereçadas também para os nossos filhos, netos, próxima geração, próximas gerações. E não só para esses, mas também para quem o Senhor nosso Deus chamar. Vocês já notaram que tem gente que vem para a igreja sem que a gente tenha chamado? Sem que a gente conheça? Mas Deus sabe, Deus conhece, Deus chama e de repente a pessoa abre os olhos e procura uma igreja e quer saber e quer se integrar. Pedro está falando nisso. Não só essa promessa para os filhos, como também para aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Toca no coração e traz. E a gente é responsável por evangelizar, tanto os filhos quanto esses que Deus chama e traz. Então eu queria pensar com vocês hoje sobre algumas dicas, 2 dicas, para a gente manter novas gerações na igreja. 2 dicas. Essas dicas valem principalmente para quem tem criança pequena, mas vale também para quem os filhos já cresceram, estando aqui ou não, porque pode ser trabalhado tanto os filhos quanto aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Primeira dica, para manter novas gerações na igreja: amar a Deus por meio da igreja. Vamos repetir isso para a gente gravar? Amar a Deus por meio da igreja. Mais uma vez. Amar a Deus por meio da igreja. Eu penso que isso é muito necessário, hoje em dia mais ainda. Porque hoje em dia tem uma onda de pessoas que acham que podem amar a Deus fora da igreja, sem a igreja. Tem muita gente que a gente pergunta: que igreja você faz parte? A pessoa responde: eu tenho a minha espiritualidade, mas não faço parte de igreja nenhuma. Às vezes já fez parte da igreja, mas por causa de algum desentendimento saiu da igreja e não quer mais saber da igreja.
É o grupo chamado desigrejado. Esses dias eu conversei com um desigrejado. E ele, para justificar a situação dele de desigrejado, ele diz assim: você sabe que eu sou a igreja, né? Eu pensei comigo, você não é a igreja. Você pode ser um discípulo de Jesus, porque a palavra igreja, eclésia no Novo Testamento, quer dizer reunião, grupo de pessoas, ajuntamento, congregação, seguir juntos a Jesus. Isso que quer dizer igreja. Mas ele estava justificando a posição dele de desigrejado, achando que ele era a igreja. Ele só se basta. E não é assim. Por isso que a minha primeira dica é: se a gente quer manter as novas gerações na igreja, a gente precisa aprender a amar a Deus por meio da igreja. Não separar Deus e igreja, porque foi Deus que criou a igreja. Jesus, na caminhada com os apóstolos, a um certo momento ele chega para os apóstolos e diz assim: a minha igreja não, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então Jesus criou a igreja para o nosso próprio bem, criou a igreja para a gente conhecer a fé, desenvolver a fé e anunciar a fé, e todos nós precisamos de igreja. Às vezes a gente não tem condição de falar para os outros da fé, não sabe, não tem coragem, mas esse é o nosso espaço especial para falar, para evangelizar, porque aqui nós nos reunimos para louvar a Deus e para anunciar a sua palavra. Por isso eu acho que a gente deve aprender a amar a Deus por meio da igreja, amar a Deus de forma concreta. E como é que a gente ama a Deus por meio da igreja? É assumindo um compromisso de participar da igreja constantemente. É assumindo um compromisso de contribuir com a igreja, para que a igreja se reproduza. É assumir um compromisso de trabalhar na igreja de acordo com o dom que Deus nos deu. Todas essas coisas que a igreja nos dá a oportunidade para fazer são maneiras concretas de nós amarmos a Deus, demonstrarmos o nosso amor a Deus. E olha, quando a gente faz isso, os filhos vêm, os filhos aprendem. Os filhos aprendem mais com o que veem do que com o que ouvem. Então, quando eles veem isso nos pais, certamente eles vão aprender isso. Se a igreja, se Deus é importante na vida dos pais, e eles demonstram isso através da igreja, certamente os filhos vão aprender isso também. Aprender a amar a Deus por meio da igreja. E aí eu me lembrei de um personagem bíblico que vocês conhecem, chamado Barnabé. Não precisa abrir a Bíblia, não? Lá em Atos 11. Mas Atos 11 conta a seguinte história. Depois da dispersão de cristãos em Jerusalém, cristãos foram para várias partes e alguns chegaram até uma cidade chamada Antioquia. E uns cristãos começaram a evangelizar os judeus de Antioquia. Mas outros cristãos, mais mente aberta, começaram a anunciar o evangelho aos gregos em Antioquia. E de repente começou a formar um grupo de judeus e gregos que creram em Jesus e se entregaram a Jesus pelo batismo. Foi formada a igreja de Antioquia. E aí os irmãos da igreja de Jerusalém ouviram essa notícia, ficaram preocupados, quiseram ajudar, enviaram um sujeito chamado Barnabé lá, para ver o que estava acontecendo. Quando Barnabé chegou lá e viu a graça de Deus unindo judeus e gregos numa mesma igreja, e eles servindo ao Senhor de forma animada, mostrando o amor a Deus de forma animada, ele pregou assim:
continuem permanecendo no Senhor. Para o Barnabé falar isso, é porque ele permanecia no Senhor. E ele ensinou uma coisa que é muito importante e está faltando muito hoje em dia, que é permanecer numa coisa boa. Vou citar um exemplo do trabalho. Dizem que antigamente a pessoa era comum chegar num trabalho e ficar nele durante 30 anos, 35 anos e se aposentar no mesmo trabalho. Hoje em dia a rotatividade é tão grande, a exigência é tão grande que a pessoa às vezes dentro de um ano tem mais de um trabalho. Então a permanência em qualquer trabalho parece que acaba diante de qualquer dificuldade. Trazendo isso para a igreja, a gente vê isso acontecer também. Às vezes a pessoa vem para a igreja animada e tal, mas não suporta nenhuma desavença, nenhum probleminha, qualquer coisinha ela vai embora. Muda de igreja, daqui a pouco muda de novo, daqui a pouco não está em nenhuma outra igreja. Meus irmãos, Deus está trabalhando com a nossa vida por meio da igreja. E até os problemas que a gente enfrenta, Deus está usando para a nossa transformação. Então a gente precisa seguir o conselho de Barnabé para a gente permanecer firme no Senhor, porque Ele está trabalhando conosco e nós estamos servindo a Ele por meio da igreja. Eu me lembrei de Barnabé, porque o Barnabé amava a Deus por meio da igreja. Ele valorizava a igreja, tanto que ele foi enviado, ele não era apóstolo, ele foi enviado como mensageiro, como representante da igreja de Jerusalém até Antioquia, para ir lá ver o que estava acontecendo e ajudar aquele trabalho na sua consolidação. Então essa é a primeira dica. Se a gente quer que as novas gerações permaneçam na igreja, a nossa geração precisa aprender a amar a Deus de forma concreta, por meio da igreja, valorizando a igreja. Vamos para a segunda dica? Segunda dica, cativar os filhos para Deus por meio da igreja. Vamos repetir? Cativar os filhos para Deus por meio da igreja. Mais uma vez para a gente guardar. Como foi a primeira mesmo? Para a gente não esquecer. Amar a Deus por meio da igreja começa com a gente. Segundo, cativar os filhos para Deus por meio da igreja. E eu estou usando essa palavra cativar a propósito, porque nós somos muito radicais, né? Nós, como seres humanos, a gente tem a tendência dos extremos, da radicalidade. Ou a gente quer 8, ou a gente quer 80. Quem quer 8? É quem pensa assim, não, criança a gente tem que deixar ela crescer, e depois ela vai escolher a igreja, a fé que ela vai ter. Isso é deixar por conta da criança. Eu pergunto, a gente faz isso com os nossos filhos na escola secular? Não, a gente escolhe a melhor escola, a gente leva todo dia, a gente vai na reunião de pais. Eu fui, muitas vezes. Minha esposa sempre trabalhando fora, eu fui. A gente faz todo o esforço porque a gente quer ver pessoas preparadas para a vida, bem instruídas, bem ensinadas, bem treinadas. A gente faz todo o esforço durante a semana. Mas a gente às vezes não faz esse mesmo esforço no domingo, dia do Senhor, dia para o Senhor, dia reservado para a gente se reunir, para trazer os filhos, para ensinar os filhos, para cativar os filhos para a fé em Deus. Outro extremo,
Tem gente que quer levar os filhos à igreja à força. Tem gente que acha que essa mensagem tem que ser levada a sério, é o caso 80, né? Mesmo que o filho não queira ir, obriga a ir. E eu conheço família que fez isso, e quando o filho ou a filha foi obrigado a ir, ela foi até um certo tempo, mas depois que ganhou a adolescência e a juventude, falou assim, nunca mais. Nunca mais. Então não adianta obrigar. A gente tem que primeiro vir, demonstrar que aquilo é bom e cativar os nossos filhos para Deus por meio da igreja. Se a gente for provando no decorrer da vida que a fé que a gente vive é autêntica, não é fingida, não é uma coisa aqui, outra lá fora, é uma fé para valer, é uma fé viva, e o filho estiver conosco e vai vendo isso, ele vai querer seguir. Ele vai amar a Deus, ele vai valorizar a igreja. E aí eu me lembrei de um outro personagem da Bíblia chamado Timóteo. Timóteo era amigo de Paulo. Paulo conheceu Timóteo e chamou ele para ser seu colaborador. Foi tipo um pastor auxiliar de Timóteo, de Paulo. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, ele escreve para Timóteo assim, ele faz um grande elogio para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, você tem uma fé sem fingimento, a sua fé é verdadeira, a sua fé pode ser vista por todo mundo, parabéns. E eu vejo que essa fé sua é a mesma que estava na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice, e também em ti. Eu fico pensando, essa referência não fala dos pais, mas só de falar da avó, que tinha uma fé sem fingimento, ensinou a filha Eunice a ter, e Eunice aprendendo, ensinou o seu filho Timóteo a ter, falei, puxa, eles acharam o caminho certo. Elas souberam cativar as próximas gerações para amar a Deus por meio da igreja. E Timóteo foi um grande auxiliar de Paulo na pregação do Evangelho e no estabelecimento de novas igrejas. Então, a mãe e a avó de Timóteo souberam cativá-lo para amar a Deus por meio da igreja. E são essas duas dicas que eu gostaria de deixar. Meus irmãos, a gente tem bastante criança, alguns adolescentes e alguns jovens da nossa igreja. E nós desejamos que essas próximas gerações amem a Deus e sirvam a Deus por meio da igreja. Mas hoje depende muito da nossa geração fazer isso, para que essas próximas gerações sirvam a Deus e amem a Deus ainda mais do que a gente, não menos, mais do que a gente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa orar por isso, a gente precisa se esforçar por isso, ter atenção para com eles, cientes de que a fé em Deus é muito mais importante do que qualquer outro conhecimento que as próximas gerações podem ter, porque isso é essencial para a vida. Vamos trabalhar com as próximas gerações? Vamos orar por elas? Vamos fazer o que for preciso para que elas também sirvam ao Senhor e amem ao Senhor? Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Tarefa bendita que Deus concedeu a cada um de nós. Amém.